Bom dia! Tô aqui nessa quarta-feira abençoada para compartilhar mais uma palavra com vocês. E ontem a gente falou sobre conhecer o caráter de Deus, intimidade. E eu lembrei de uma história que parece mais um filme de terror, de Ananias e Safira. Tá em Atos 5, não sei se vocês conhecem, depois vocês deem uma lidinha. Ananias e Safira, eles viviam num período romântico, primitivo da igreja, onde tudo era compartilhado. E segundo a história, todos começaram a vender suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, dos encarregados, né? E Ananias e Safira, sua mulher, eles venderam sua propriedade, e na hora de depositar aos pés de Pedro, eles depositaram só uma parte. E o texto conta que Pedro o repreendeu e Ananias morreu depois sua mulher. Uau! Imagina se ler isso, né? Até eu entendo as pessoas que falam pra mim que tem dificuldade de ler a Bíblia, porque você lê uma história dessa, por isso você tem que entender todo um contexto, né? Como eu falei, Ananias e Safira, eles viviam num período romântico da igreja primitiva, onde realmente tudo era compartilhado. Eles viviam essa coisa de ninguém passar necessidade. Eles partilhavam, eles pagavam conta do outro, dividiam tudo. Eles viviam nesse contexto, Ananias e Safira. Seus amigos faziam isso e eles também. Mas depois de um tempo, o partilhar, o ajudar, começou a aumentar, assim, eles começaram a fazer mais coisas do que isso. Então, os cristãos do seu convívio, né, de repente seus melhores amigos, começaram a não só ajudar, mas vender tudo que tinham e dar para os judeus administrarem da melhor maneira possível. E essa era a realidade de Ananias e Safira. Mas eles já ajudavam. E de repente, aquela situação, todo mundo começou a fazer, eles se sentiram obrigados a fazerem também. Esse é o meu olhar, tá, gente? Para poder fazer sentido para mim. Eles começaram a me se sentir mal por não estarem fazendo aquilo. Eles já ajudavam, mas não, tá todo mundo fazendo isso outro, então vamos fazer também. Mas eles não estavam prontos para aquilo, eles não queriam fazer aquilo de verdade. Tem que ser do coração. Tem que ter obediência? Claro, tem que ter obediência. Às vezes a gente obedece sem estar querendo. Mas as pessoas focam muito nesse sentido do dízimo e oferta, né? O dízimo e oferta tem que se dar com alegria. Não é dar esperando algo em troca. Apesar da gente saber da fidelidade de Deus. Então, quando eu olho esse contexto, que parece mais um filme de terror, eu não foco no dízimo e oferta. Eu foco no quão é perigoso a gente ter um entendimento raso da graça. Porque pregar a graça é difícil. Porque ela, muitas vezes, não bem entendida, ela gera falta de compromisso. O evangelho do medo, ele aprisiona. E o da graça tira a nossa responsabilidade. Se aconteceu ou não essa história, o que me chama a atenção é que nós precisamos, de novo, saber quem é o nosso Deus e saber quem nós somos nele e sabermos viver com ele, ouvir a voz dele, não ficar repetindo liturgias, repetindo atitudes do outro.
Nós devemos ter a nossa história com Deus. Tem um livro do Caio Fábio chamado Sem Barganhas com Deus, que ele tem no rodapé um pouquinho, falando um pouco sobre Ananias e Safira. Vou ler aqui para vocês, que diz assim: Ananias e Safira foram mortos pela liberdade na graça. Tudo era deles, eles tinham liberdade para tudo. Eles poderiam dar ou não, mas eles escolheram usar a liberdade para a morte. Liberdade sem verdade mata. Na graça, só há liberdade na verdade. Fora dela, toda liberdade é juízo, pois o que liberta é a verdade. Esse versículo, essa história é muito mais profunda do que você tem que dar o dízimo da oferta, você está roubando a casa do Senhor. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quanto você realmente entende o evangelho da graça. O evangelho da graça gera muito mais compromisso, se bem entendido, do que você imagina. Quando eu prego o evangelho da graça, eu não estou pregando uma libertinagem. Eu estou pregando uma verdade, a liberdade de andar na verdade com Deus, porque eu acredito, na verdade, que só assim nós nos consertamos. Então essa história de terror, que parece mais uma história de terror, quando eu olho para ela, eu somente enxergo que nós precisamos ser de verdade no nosso caminhar com Deus. Não fazer por fazer, não fazer porque todos estão fazendo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, cada um tem um nível de intimidade com Deus. Se coloque disposto, se coloque disposta a andar com Deus, a ouvir Deus, que Ele vai te mostrando no meio do caminho e você vai vivendo experiências com Ele. Tá bom? Beijos. Outro dia eu explico mais profundamente, eu gosto dessas coisas, essa história, mas só pra vocês terem uma ideia. Beijos.